Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da UMES, Universidade Mundial do Espírito Santo. Estamos aqui eu, o pastor Roger e o pastor Robson. Eu ia falar seu nome, mas eu me confundi, acabei falando meu nome mesmo. Seja bem-vindo, você que está aqui a primeira vez nesse canal. Nós já estamos seguindo várias aulas aqui sobre toda a Bíblia. Falamos sobre o Gênesis, o Pentateuco inteiro. E agora já chegamos em Salmo e hoje vamos falar sobre esse livro maravilhoso que tem canções, orações, tem revelações. Meu Deus, tem muita coisa. Enquanto nós vamos iniciando aqui, você já se inscreve aí, já curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e bora para mais uma aula. Ok. Muito bom estar aqui mais uma vez com a galera, hoje para falar de um grande livro que é o livro de Salmo. Esse livro no hebraico é chamado de Terrilim, canções, embora é chamado de livro das orações, e cada profeta baseado na lei teve suas revelações. Teve a Torá, o fundamento da fé da judaica e judaico-messiânico, que é o cristianismo. E logo depois, os profetas tiveram revelações baseadas na lei. O livro de Ezequiel, por exemplo, como ele era um sumo sacerdote ou um sacerdote, todo o livro dele, a profecia dele é baseada em Levítico. Ele folheava Levítico e dali fluía as revelações. Também Jeremias era um filho de sacerdote. Suas profecias também são baseadas em Levítico. E os profetas, a maioria deles tinham uma base da Bíblia. Abacuque, por exemplo, que a gente fala. Abacuque fala uma parte de Êxodo e Deuteronômio, quando fala o último discurso de Moisés, que fala: e Deus veio de Temã, sentou, julgou os povos. Abacuque capítulo 3 fala que Deus veio, ou seja, ele estava se baseando naquele texto e tendo uma revelação, uma base. Jesus, a gente pode falar que ele estava aprofundando a Torá, aprofundando as escrituras, porque ele disse: vocês não precisa se preocupar. Vocês falam que matar uma pessoa é ruim, isso é muito ruim, mas odiar ela é a raiz de tudo isso. E o desejo do coração, ou seja, ele levou a profundidade, aprofundar as raízes das escrituras. Então nós podemos falar que Jesus aprofundou a Torá, ou fez ela viva. Esse povo me honra com os lábios, ele tem que me honrar com o coração. Ele fez aprofundar. Paulo, baseado na vida de Jesus, descobrindo o Messias nas escrituras, andava por todas elas, mas também com base na Torá, nos profetas, nos salmos. Salomão teve revelações baseadas na Torá de uma forma profunda. Os níveis mais altos, mais baixos, mais largos e mais compridos, Deus revelou a Salomão das escrituras. Ele pegou porções da vida, ele pegou coisas difíceis da Torá e fez virar porção da vida. E os salmos é chamada a Torá cantada, a Torá profetizada em forma de cântico, mas também é o livro de orações, a Torá orada, a Torá em oração. Bom, baseando nisso, nós vamos falar que não tem como ir falando cada salmo, as ocasiões que foram escritas, dividido em 5 livros. Não há possibilidade de nós falar capítulo por capítulo, até porque isso vai muito longe, mas dá para dar um norte para alguém. Os salmos, eles aparecem assim como divisão de 5 salmos, ou 5 tipos de salmo, 7 tipos de salmo, depende do que você estuda. Eu acredito que ele tenha pelo menos 9, porque também lembra as 9 orações que existem. Orações da fé, de consagração, Deus, uma oração de consagração, oração em línguas, oração de intimidade. E eu acho que o Salmo tem também 9 tipos de salmos.
Existem várias maneiras da gente se expressar o louvor e a adoração. Ou existem vários tipos de maneira da gente expressar oração, louvor e adoração. Essas três coisas. A gente pode orar de várias maneiras, e essas partes de várias maneiras são formas, tipos de oração. E a gente pode adorar de várias maneiras. No hebraico tem uma palavra para cada uma delas. Você pode adorar e pedir alguma coisa, você pode adorar e receber uma revelação de ensino, você pode adorar e pedir perdão, você pode adorar e orar e ter intimidade. É as formas que se usa, porque a adoração em si é a rendição do coração. Então eu coloco 9 tipos de salmos. Existe o salmo de lamentos, que a lista é grande de salmo de lamento. Salmo 3, 5, 12, 13, 22, 25, 26, 28. Vai, a lista é grande. 40, 42, 44, 54, 90, 109, 120, muito grande. Esse é um salmo de lamento. De lamentou porque pecou. Também os salmos, nesse livro aqui que eu vou indicar para quem queira comprar, diz que a maioria dos salmistas se identificava com o que Israel ia viver no futuro. Então eles viviam os cativeiros enquanto eles estavam cantando e orando. Naquele tabernáculo de oração 24/7 ali, 700 anos antes de ver Jesus, eles viram Jesus. Então existe esse poder, essa revelação, esse espírito de revelação. Salmos de lamento, salmo de penitência, é aquele salmo de pedido de perdão, arrependimento do pecado. O lamento é de coisas ruins, de flagelo que aconteceu, de tempo difícil, de angústia, representando às vezes até o cativeiro que a galera ia ter e que nós às vezes passamos. A penitência, salmo de pecado, pedido de perdão, o salmo 6, 23, o salmo 38, 51, 102, 130 e 143. Tem muita coisa legal no salmo. Teve salmos que eles uniram 2 salmos em um só. Há salmo para quem trabalha à noite. Tem um salmo para que vocês que trabalham e zelam pela noite no templo. Era um salmo específico para... Veja, se preocupar com alguém que trabalha lá, vou compor. Canta essa música quando você estiver trabalhando à noite, mais ou menos assim, em honra a eles. Salmo de ação de graça, está falando de agradecimento. O quarto, de entronizar a Deus. Esse de entronizar a Deus é reconhecer a soberania dele, mas entronizar a sua pessoa. Eu já vejo aqui as portas da adoração. Já está entrando pelas portas da adoração. O próximo é de romagem que eles falam, entoada pelos israelitas quando eles estavam caminhando pelas festas. O sexto são salmos reais, outros chamam salmos messiânicos. Eles vendo Jesus, a história, a vida, a morte, a ressurreição de Jesus. O Salmo 16, por exemplo, por que é que o saduceu não acreditava na ressurreição? A gente olha o saduceu, parece que eles não são tão rígidos, mas eles são mais rígidos do que os fariseus. Porque o saduceu não encontrou nem um texto em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio que fala sobre ressurreição. Mas o fariseu, ele acredita que todas as escrituras são preciosas. Então o Salmo 16 diz assim, que a minha alma não ficará na cova para sempre. Ele me levará de novo à sua presença, ressurreição. Inclusive Pedro usa ela para falar da ressurreição de Jesus. Embora há um texto que no Talmud e é usado por muitos rabinos, que fala que quando se usa até em Hebreus esse texto, fala que quando Abraão ofereceu Isaac não morreu, mas ele recebeu como se Isaac tivesse morto e ressuscitado. Aí é uma atribuição da nova morte e ressurreição. Paulo vai dizer esse trocadilho quando fala que, do mesmo jeito que Abraão acreditou que o filho dele morreu e ressuscitou, a gente também acredita que o filho de Deus ele morreu e ressuscitou. A próxima, salmo de sabedoria, de ensino.
Salmo imprecatórios. Esses salmos imprecatórios é aquele salmo de pedido de juízo, de justiça. É aquele salmo que o salmista pede a Deus: julga minha causa, julga meus inimigos. Salmo de julgamento. Esses salmos de julgamento, eles vão acontecer com o Apocalipse. Claro que muita parte dele acontece hoje. E Deus não julga as pessoas, mas Deus julga o mal. Depois dos salmos imprecatórios de julgamento, 7, 35, 40, 55, 58, 59, muitos desses salmos também são continuação um do salmo do outro. 109, 137, 139, 144. Há um salmo que eu queria introduzir aqui, um tipo de salmo, que é um salmo de intimidade. Por exemplo, Salmo 46, Salmo 63, Salmo 42. Vamos ler o 42. Veja se não há uma intimidade aqui. Assim como a corça suspira, anseia por águas correntes, anseia por ti, ó Deus. Minha alma anseia por ti. Estou sedento por Deus, pelo Deus vivo, quando me apresentarei diante dele. Minhas lágrimas são meu alimento dia e noite, enquanto o tempo todo me perguntam onde está o seu Deus. Eu vejo esse salmo como um salmo de intimidade. O salmo de número 23, por exemplo, é um salmo de intimidade. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tem outros salmos aqui, que eu não sei se é o 63, que fala que o salmista almeja Deus. 62. Embora os 62 e 63 parece muito. Somente em Deus minha alma espera em silêncio, em soque, em imersão. Dele vem minha salvação, somente Ele é a minha rocha e salvação, minha fortaleza jamais seria abalada. Até quando atacarão uma pessoa a fim de matá-la, mas se ela fosse um muro inclinado ou uma cerca prestes a cair. No Salmo 63, eu acho que é o que eu queria mesmo. Ó Deus, Tu és meu Deus, eu Te busco intensamente. Veja isso. Ele estava no deserto e lembrou desse salmo. Meu coração tem sede de Ti. Meu sangue por Ti anseia. A sua tradução ou outra tradução vai dizer: minha carne Te almeja. E aqui diz: até meu sangue anseia por Ti. Em terra seca e exausta, onde não há água. Então, aqui o pastor Benihim e a Catherine Kuhlman falavam sobre o preço que se paga para buscar Deus. A morte da carne que busca a presença de Deus. Minha alma anseia por Ti. E aqui ele falava da divisão do tabernáculo, do altar, na morte do eu, Deus entrando na nossa alma no tabernáculo, no lugar santo, na mesa para sentar e satisfazer a nossa alma, revelação no candelabro, adoração no lugar do incenso, entrar na presença, e ali onde a gente se conecta com o Espírito, onde rasga nossos véus e a glória vem do Espírito Santo para o nosso espírito e do nosso espírito toma a nossa carne. Tem um projeto, um trajeto de nós entrando até a presença, representando o céu, e tem o trajeto de Deus entrando no nosso espírito, como nós tendo o Santo do Santo. Aí, há uma coisa aqui que eu quero falar, que vai ajudar também na questão do Salmo, é essas palavrinhas que aparecem em cima para ajudar. De vez em quando você está lendo e tem alguma coisa escrita em cima dela. Por exemplo, a palavra mismor.
Você está lendo assim e aparece Mismor, o Salmo 57, por exemplo. O que significa? É uma canção que era tocada com instrumento de cordas. No Salmo 29, por exemplo, aparece a palavra shir, que é um cântico, seja ele secular ou religioso. É um cântico usado para cantar. É isso que está falando. É um cântico onde Salmo 29 é um salmo onde fala da Bíblia, do universo, orando a Deus, do sol, da natureza, o sol saindo de um lugar e cuidando da terra, né? Então esse salmo ele pode ser cantado por um crente e não crente. Não. O Selá, eles falam que é uma palavra, tem muita coisa que se fala do Selá. Tem o Selá para, e tem o Selá que eles falam que é subir o tom, e tem um Selá que eles falam que é uma maneira de ministrar ele. Mas, se você prestar atenção, quando ele aparece o Selá, é uma parada mesmo. Essa palavra Selá é parar. Agora, por que parar? Para deixar entrar mais fundo. Agora, tefilá. Tefilá é oração, né? Composições poéticas que são entoadas com uma oração. Salmo 142, suba a minha adoração a você, a minha oração como incenso. Miquitã, título sem significado. Ou seja, tem salmo que foi fase da vida, tem salmo que veio em momento difícil e tem um tema. E tem salmo, que é o 16, por exemplo, não tem um momento que identifica ele, não tem um tema identificado. Shigayon é um título sem significado também, por exemplo, no Salmo de número 7. Então você vai ver essas palavrinhas aparecendo ali. Às vezes aparece para ser tocado em tom menor, até isso. Por exemplo, se você perceber, Abacuque, ele era um levita, que se aparenta. E no final ele canta uma música. E ele fala para o mestre do cântico cantar. Ele compõe uma música para alguém cantar. E ali a maneira que ele fala em hebraico, até o jeito que tem que ser tocado a cantar, né? É uma arte, né? Mas, entrando nos Salmos, eu quero indicar um livro para você. Salmos hebraico em português, da editora Sefer, que é esse aqui. Esse aqui, tá na lousa agora? É esse aqui. É o Salmo hebraico português da editora Sefer. Pode deixar lá, sem problema. Esse livrinho aqui, ele fala onde foi composto, onde foi as composições. Por exemplo, aqui a gente pode abrir e já ver o Salmo de número 1, onde teve a composição. Eu não quero que você se frustre de você pensar que todo Salmo tem o lugar, mas a maioria tem. Eu pensei que todo lugar, todo Salmo, 150 tinha. Não, tem Salmo que tem pessoas que não sabem nem quem escreveu. O Salmo 1, por exemplo, é o livro dos Salmos. Ele apresenta o livro dos Salmos, né? E é quando, em 2 Samuel capítulo 5, verso 16, que Deus ungiu Davi a rei, e os filisteus se reuniram para depor ele, tirar ele. Este salmo mostra a inutilidade de querer frustrar a vontade de Deus. Quando a casa de Saul saiu, Davi vai ser ungido, 2 Samuel capítulo 5, e os filisteus tentam contra ele, mas Deus deu vitória total. Depois ele traz a arca, aí Deus dá vitória total. É nesse momento que os inimigos vêm contra ele, que ele compõe esse salmo. Bem-aventurado o homem que não segue os conselhos dos ímpios, que ele está falando dos filisteus, não trilha o caminho deles, não fica com eles, mas tem o prazer na sua lei, medita de noite.
e é como uma árvore. É tão bonito que já começa o livro de Salmo buscando raiz. Você pode encontrar a raiz aqui, na presença do Senhor, e meditando, que é a palavra que ele usa aqui. Tem o meditar de falar sozinho, tem o meditar de ajuntar vários pensamentos e fazer ele um só, um monte de tecidos pequenos e fazer um deles só. Isso é uma das palavras, meditar. E tem também meditar a imersão, de mergulhar nas escrituras, na presença de Deus, ou na presença que vai revelar as escrituras. Vai ser como uma árvore produtiva, e aí ele volta de novo, não é assim como o ímpio, e aí o Eterno favorece o caminho do justo, enquanto os dos ímpios os conduz à ruína. Eu queria chamar a atenção para uma coisa. Os salmos, como eu falei que tinha níveis de salmos, o salmo é o seguinte, ele começa ensinando. Se a primeira coisa que você quer ser um adorador, se você quer ser uma pessoa que ore, é aprender a orar, aprender a adorar. Buscar aprender a adorar e orar. Então possa ser que essa unção de oração e adoração se acenda em você, devido ler e ouvir, né, e ver esse vídeo. Ele começa aprendendo, mas ele termina no Salmo 150 com a natureza adorando, com tudo adorando, o céu adorando, os anjos adorando, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. No Salmo já 149 fala das guerras que existem na adoração, de impor a vontade do rei e Messias, que está falando aí, um reflexo de Jesus, esteja na sua boca o alto louvor e a espada na mão, está trazendo um reino aí, é o reino do Messias, destruindo a força do mal. Então o Salmo ele começa com um ensino e termina nos lugares altos, no trono de Deus. Então é importante você saber que quando você está lendo os Salmos, eles falam que o Salmo tem que ser lido todo dia para lidar com conflito, traz a presença, te leva a lugares mais altos em Deus. O Salmo lido todo dia, a Torá só é lida na quinta-feira e lida no sábado, onde você lê as escrituras. Alguns outros leem terça, quinta e da sexta para o sábado. Seria hoje, Shabat, seria hoje. Agora, uma coisa interessante é que eles falam para a mulher que está grávida ler Salmos, porque vai elevar o nível espiritual dela e das crianças, porque vai criar uma atmosfera de adoração, de oração. Talvez a mãe de João Batista, ela usava essas 3 chaves aí. Ela cantava, lia, orava. Profetizando a vida de João Batista, ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. Agora eu pedi para escrever aqui. Agora vamos mostrar na lousa, meus garotos ungidos. Essa palavra aqui, eu queria que você pensasse nela quando você estivesse lendo as Escrituras, mas muito especialmente os Salmos. Por quê? Segundo os rabinos, existem 4 níveis de interpretação da Bíblia. Tem pessoas que só se apegam em um tipo de interpretação, literal. Às vezes uma pessoa que tem uma tendência religiosa, ela não sabe os contextos e pega um texto literal. O literal existe. Os mandamentos, os princípios existem. Tem o literal. Mas existe as partes de figura que você vai ver. As partes de figura, Jesus disse, como foi nos dias de Noé, eu chamo essa parte de remes aqui, que é a parte figura de ilustração, até como a rema, que é muito falado no meio evangélico, que é a palavra rema, é a palavra revelação, mas não é a revelação da lei, que a lei é uma revelação. É uma revelação para agora, para o hoje. A Bíblia fala
vários princípios, mas você pega uma revelação daquela e aplica para a sua vida, para o seu sentimento, para a sua casa. A palavra logos é a lei, é manque em hebraico, davar em hebraico. Mas quando se falava de uma revelação, que Deus falava com você, eles usavam a expressão batkol, eco do céu. Deus falando com você. A rema é mais ou menos um batkol, um rema é a voz do céu, é um eco do céu. Baseado nas escrituras, você está lendo e Deus te dá uma palavra. Se usa a palavra rema, embora no contexto mesmo, está falando que a fé vem pelo ouvir, ela nasce, a fé em Jesus nasce conhecendo a história de Jesus, quando ele revela quem é ele em todas as escrituras. A rema que usa lá é a rema para conhecer Jesus. A fé vem pelo ouvir, a palavra rema. E quando a gente é tentado, vai numa guerra, numa batalha, a Bíblia diz que a gente tem que pegar nossa armadura espiritual. Lá diz espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus aparece ali, rema de novo. Por quê? Porque é no meio de uma guerra, de uma tentação, de uma batalha, que Deus te dá uma palavra também. No momento difícil, Deus te dá uma palavra. No momento de tristeza, de angústia, Deus te dá uma palavra. Essa é a palavra que a gente busca. Seja a voz dele falando no seu ouvido, seja uma palavra das Escrituras. Você se vê na vida de Abraão e Deus, como foi com Abraão, ele fala com você, é uma Escritura. Bom, o terceiro nível que eles falam é o drash, que vem da palavra, que junta a palavra midrash, que é a palavra interpretação. Ou eu chamo ela de aprofundidade, aprofundar. Por quê? Porque diz que Paulo chegou em Tessalônica, na tradução judaica, e fala, e ele fez uma midrash com as pessoas que estavam ali. Ele pegou vários textos e começou a interpretar esses textos e dar uma nova lei, um novo caminho para as pessoas. Ele fazia isso. Quando ele pregava sobre Jesus, ele pegava vários textos e saía em Jesus. Isto é uma midrash. Fora que a midrash são segredos e níveis de interpretação e chaves que são de interpretação passada de gerações em gerações. As pessoas falam que o que de verdade Moisés recebeu, o que de verdade Josué recebeu de Moisés, não foi a lei, porque Moisés já tinha lei, mas sim os códigos, os segredos, a capacidade de interpretar, como interpretar a lei oral, a maneira de falar. Depois nós temos a palavra sod. Paulo usa essa expressão, mas a gente deixa passar desapercebido porque não sabe do que está falando. Paulo disse assim, eu vos digo um mistério, que nem todos dormiremos. Ele está pegando um texto bíblico, baseado em um texto onde ele viu o arrebatamento, e ele fala, ou baseado na ressurreição, que Daniel fala, e outros textos, e nesse texto ele tem um sod, que é quando se descobre um mistério de Deus. A diferença de criar uma lei do Midrash para o Sod é que o Drash te dá caráter, muda a sua vida, profundidade nas escrituras. O Sod não. Ele te dá a chave para mover o mundo sobrenatural, o mundo espiritual. É bem dizer que você lê o livro da quarta dimensão de Poyang Shu, você vê ali um Sod. Ele fala dos lugares celestiais. Ele, baseado numa escritura, ele dá um Sod, entre outros textos bíblicos. A junção dessas palavras, que é a palavra pardes, um acróstico é a junção de várias letras que formam uma palavra. Nós temos a palavra paraíso no hebraico. Paraíso. E Paulo disse que foi arrebatado e foi no paraíso. No Apocalipse diz que os céus foram abertos, veio o novo céu, nova terra, e Deus deu o pardes, o paraíso, para a humanidade de novo. O Éden era chamado de paraíso. Existe uma parte no céu, segundo os rabinos,
que é a parte do paraíso onde se aprende coisa. É a sinagoga celestial. É de lá que vem as informações, os segredos. Moisés subiu nessa sinagoga aí para aprender tudo que ele aprendeu e passar. Poucas pessoas, segundo os rabinos, entraram nesse lugar e voltaram, concluíram a revelação. Alguns ficou louco, não teve informação, e alguns ficou bem. Paulo diz que teve no paraíso, ele teve no céu, no lugar celestial, e nesse lugar, nesse nível de glória, de paraíso. Ele foi arrebatado e teve esse paraíso, certo? Mas a gente pode pegar essa palavra de paraíso, que ele foi no céu, e entender que não só ele teve visões celestiais, embora o sol aí não é menos abaixando, é uma pausa, é uma vírgula do que virá. Ele não só teve uma revelação dos lugares celestiais, ele também teve uma revelação, entrou no paraíso de Deus e da sua palavra. Ele conseguiu saber o que era literal, o que era remes, né? Remes é hebraico, rema é grego, midrash e mistérios. Ele teve muita revelação, falou níveis de caráter, transformação, até o arrebatamento. Todas as cartas dele são subindo em nível, se você colocar ela na ordem certa. Então, de verdade, ele falou também, pensar. Ele falou, olha, você tem que cuidar da sua mulher, porque assim diz a palavra, assim diz eu. Quando ele fala assim diz eu, não as escrituras, ele está usando o princípio de Midrash, que é a interpretação rabínica de eu vou te ajudar, te dar uma nova lei, uma halahá, uma nova lei, que é um novo caminho para andar. Passo a passo. A Bíblia diz para a gente andar no Espírito, e Enoque andou com Deus. A mesma palavra, halahá, significa cada palavra de Deus, cada andar em cima das palavras de Deus. Então, quando a gente estiver lendo o Salmo, ou passo a passo no Espírito, passo a passo com Deus, quando a gente estiver andando ou lendo os Salmos, a ideia, essa regra vale para todas as escrituras, para você saber que tempo está nela. Ela é literal? Ela é uma figura? O salmista diz que Deus, de tanto que ele chorou, ele fez nadar a cama dele. É uma figura. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que ele está falando? Como ele viu as ovelhas, comparação. Ele está se vendo. Que texto? É uma midrash? Eu preciso de buscar pessoas que me ajudem a interpretar melhor, até Deus me dá uma interpretação. E Jesus interpretava ao ponto de não falar o nome de ninguém, mas ele disse, eu de verdade vos digo, com autoridade própria, é isso. Todos falavam o nome de fulano, Beltrano, mas ele legitimado falava, eu vos digo, com autoridade própria. Ou é um mistério das escrituras? Estou lendo, é literal? É uma revelação? Puxa, Deus me deu uma figura aqui que falou comigo. Josué conquistando a cidade, é tempo de eu conquistar, é tempo de eu avançar, é tempo de eu destruir as muralhas, é tempo de eu romper. Isso é um remes, isso é uma comparação, isso é uma rema, é uma palavra revelada para você. Caiu o gigante, que a gente pode falar que é pregação também. Caiu o gigante, vai cair na minha vida, eu vou alimentar alguém, ó, te dando uma palavra. É um profeta também trazendo uma palavra. E o Sod é um mistério, vai mover o universo, vai mover o mundo espiritual, uma chave para mover o mundo espiritual. Essa aqui aumenta o nível de fé, essa aqui aumenta a profundidade com Deus no caráter, conhecer Ele, no amor, entre outras coisas. Essa aqui é para viver, essa é literal. Então, quando você estiver lendo os Salmos, dá uma pensada nessas 4 coisas. Esse Salmo é literal? Você vai ouvir Deus lendo os Salmos. Esse Salmo aqui é uma revelação? Ou você recebeu uma revelação quando está lendo? Ô pastor, mas no caso, pode ser também que você consiga encontrar tudo no mesmo Salmo, vamos dizer assim. No mesmo texto. No mesmo texto, no mesmo Salmo, você pode ver tudo. Por exemplo, o Salmo 23, que é o que a gente acabou de falar. Vamos tentar encontrar um exercíciozinho, né? Quem sabe faz ao vivo. Isso, assim, é isso aí. A queima-roupa. A gente está pagando caro para isso, né? Foi para isso que eu vim. Mas vamos lá de Salmo 23. Ó.
Salmo 23. O Senhor é meu pastor, Ele não me faltará, porque a palavra hebraica é lo, lo é não, né? Lo ruama, um profeta que fala lo ruama, lo ami é meu povo, é povo, então lo ami não é meu povo, então lo é não. E o salmista disse aqui que Deus é o seu pastor e não faltará a ele. Ele não vai faltar. Não é nada. Ele não vai faltar. Eu não terei falta de nada porque Ele me faz deitar em pastos verdejantes, leva-me para as águas tranquilas, refrigera minha alma, Ele me guia em caminhos retos, por causa do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale de sombra da morte, não temerei desastre algum, pois tu está comigo. Tua vara e teu cajado me consola. Vamos supor, sentido literal. Deus está me ensinando aqui a confiar nele. Davi olhou as suas ovelhas e me fez descansar. Riscamos o pesar. Agora, junto com esse pesar, há o remes também, porque é uma comparação. Eu me vendo como ovelha, certo? E qual a revelação que eu tenho aqui? A segurança que ele vai me dar. O cuidado que ele vai ter comigo. Agora, qual é a parte midrástica dele? A parte midrástica dele é muita coisa que sai aqui. Por quê? Primeiro, que segundo os rabinos, esse salmo aqui era composto quando Saul, ele foi composto quando Davi estava cuidando das ovelhas, mas quando Saul caía endemoniado, era esse salmo que Davi cantava. Então, o que eu estou passando? Estou passando um ensinamento dos sábios e fazendo uma midrash dele. Agora eu posso sentar e unir esse salmo com outros textos. Jesus, ele diz que ele é o bom pastor. Ele dá vida pelas ovelhas. Eu posso ver Jesus nesse salmo e aprender que Jesus está nesse salmo. Ok. Agora vamos para a parte dos mistérios, do Sod. Esse salmo aqui fala de morte e ressurreição. E fala também do estado intermediário, quando você morre e você está indo para algum lugar. Ou para um lugar bom, ou para um lugar ruim. Por quê? Olha que loucura. Ele me guia pelos caminhos retos por causa do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da escuridão, não temeria mal algum, porque tu está comigo. Aqui está o homem. Aqui está o trono de Deus. Aqui está as trevas e o vale da morte. Olha o que eu estou tentando ver aqui. Quando o homem morre e ele tem um anjo do lado dele, ou o Senhor vai conduzir ele ao céu, é esse lugar que ele vai passar. Pelo lugar da morte. Ou a própria morte. Que a pessoa não vai morrer para sempre, que ela vai viver para Deus, ela vai passar pelas regiões das trevas. E olha como termina esse salmo. Bondade e graça me acompanharão todos os dias da minha vida e viverei na casa de Deus por anos e anos vindouros. A palavra traduzida, Olã é eterno, ou, em outra tradução diz para sempre. Pensa comigo. Será que é desse lugar, terra, que esse salmo está terminando? Se eu vou viver para sempre, onde ele está falando? Está falando de eternidade, né? Dos céus. Do céu, né? Então, e se for falar que Jesus é o pastor, né? Continuando como Jesus, ele venceu, né, a morte, passou, abriu um caminho no meio da morte para que a gente passe e vá viver no céu. E um sod, uma revelação, um mistério que eu vou viver para sempre com ele aqui, ó. E aí, olha como
que é as coisas? Você junta vários textos. Porque para o judeu ele fala quando você pega vários textos é você tentando acender um fogo de revelação, juntando pedrinhas para bater, porque o primeiro fogo que Adão inventou foi batendo pedra, né? Se você olhar quando o povo em Apocalipse vive com Deus para sempre, aparece: e Deus será o pastor deles e o guiará às águas. E eles não terão mais sede, estarão debaixo do trono de Deus e o servirão dia e noite. Onde nós saímos? Lá do outro lado. Então, é um sorte. Vários textos a gente pode pegar aqui e ver esses mistérios. Do Éden. Do Éden a gente pode ver o sentido literal, descobrir onde está o Éden, o que acontecia no Éden, as revelações que estão ali, a voz que ecoava ali, a presença que passava na viração do dia, a profundidade que existe naquele Éden e o segredo que existe nele. Esse Éden está onde? Como eu posso me conectar a esse lugar onde está o Éden, o paraíso? Porque a presença que Deus, o que Deus defendeu no Éden foi a presença, a árvore da vida e a presença, e aparecem ambos no céu. Eu posso ir lá. Diz os rabinos que os profetas, para ter visão e revelação, o espírito dele passa pelo jardim onde estão os espinhos e os querubim, e se eles não tiverem alinhado, eles não passam. Mas se tiver alinhado, eles passam para ter revelação, pegar da folha, curar vidas, para trazer. Então isso são mistérios. Então eu quero que a pessoa que estiver lendo esse salmo, os salmos, vale essa regrinha para todas as escrituras. Mas quando você estiver lendo os salmos, você lembra desse texto, pensando: é literal? Ou Deus está falando comigo de forma literal? Confia, Roger, eu sou seu pastor. Literal. É uma rema, uma revelação. Ó, eu vou suprir você nesse momento, tal dia, tal horário. É isso que eu vou fazer com você, é isso que eu vou fazer com a sua família. Uma promessa, uma palavra, um pão quente. Eu preciso de uma interpretação, interpretar mais, juntar outros textos para saber o que está falando. Eu gerar ele ou aprender de alguém, que é o Midrash, ou você faz ou você recebe de alguém essa interpretação. Ou é um sou de um mistério, uma chave do universo, que pelas escrituras ele está me dando. Então, começando pelo ensino, nós temos agora o Salmo 2, que é um salmo. Olha o pulo que dá. No Salmo 1 eu aprendo. No Salmo 2 já é um salmo escatológico, de últimas coisas. Olha que loucura. Davi estava sendo pressionado, as lutas estavam contra Davi, mas a maioria dos rabinos vê o Messias aqui. E até em Atos capítulo 4 eles oram isso, dizendo que esse ungido, que o mundo se levanta e vai se levantar, é Jesus. O ungido aqui é a palavra Machia. Se levanta contra o seu Machia. Olha o tempo da palavra. Agora eu também posso ouvir que Deus está falando comigo aqui também. Se eu estiver cercado, se eu estiver sofrendo. Então, outro texto, quando Absalão se levanta contra Davi, e aqui Salmo 2, voltando aqui, diz que as nações vão reconhecer que ele é rei. Eles param a oração antes de beijar a mão, porque não aconteceu, mas vai acontecer. As nações vão reconhecer. O beijar a mão é reconhecer. Beijo o filho é reconhecer o filho, o reinado do filho, milenar. Agora a gente beija secretamente, adorando ele, reconhecendo ele. Salmo 3, quando Davi, o filho dele, se levanta contra ele. E o Salmo de número 4, se não me falha a memória, eu só vou conferir aqui. Ok, o Salmo 3 fala de Absalão e o Salmo 4 fala dos seguidores de Absalão. Ou seja, esses dois são juntos. Um dia, alguém falou, eu não lembro direito
né? Se a ordem, mas um salmo era para dormir, que era o 3, e o salmo 4, que era para acordar. O salmo 3 para dormir e o salmo 4 quando acordar. Então nós vamos, aqui é uma perseguição, já está contando a história. Se você colocasse, por exemplo, as fases da vida de Davi, podia também fazer esse estudo. Você pode fazer na sua casa aí também esse estudo. Pega uma linha, né? Pega uma linha assim e coloca todas as fases da vida de Davi e coloca aqui, escreve, né? Escreve ou desenha, se tiver essa facilidade. E aí coloca, ó, aqui ele compôs esse salmo. Aí ele derrotou o gigante e compôs isso. Aí ele fez isso. Dá para você colocar linha cronológica da vida de Davi e a linha cronológica também dos salmos. Talvez você pode fazer isso lembrando da linha cronológica da sua vida também. Aplicando a fase da sua vida, lembrando da fase da sua vida e vendo o seu futuro também nessa linha cronológica. O 6, Salmo 6. Davi estava doente e sentia muitas dores e compôs esse salmo, quando também prevendo o futuro quando Israel ia passar por cativeiro. O Salmo 8 fala do reino do Messias. Ele é discutido em Hebreus. Fazem uma midrash em Hebreus. Quando fala que Deus fez um homem e deu o reino para ele, só que esse reino ainda não existe, porque não está agora. Mas deu ao Messias e ele vai voltar a reinar. Eles faz uma midrash do Salmo 8. Mais uma vez, eles veem o Messias aqui. Bom, o Salmo 10, o Salmo 15, que é um salmo que fala do cidadão do céu, para habitar no tabernáculo do Senhor. Aqui tem 10 qualidades que você tem que ter para você habitar no tabernáculo e no Monte Santo. Eu falo o tabernáculo é o lugar na presença e o Monte Santo é os céus. O que Deus pede para viver na sua presença é a mesma coisa que ele pede para viver no céu. A vida eterna já começa aqui. Aquele cujo caminho é de retidão, que prima pela justiça, que o coração se rende à verdade, que não calúnia em sua língua, jamais praticou mal contra o seu companheiro, nem causa vergonha ao seu próximo, assim vai. Esse causa vergonha aqui é envergonhar uma pessoa. Os rabinos falam que você pode perder o direito de viver nos lugares celestiais por envergonhar e maltratar e expor a vida das pessoas, né? Salmo 16, nós já falamos dele. Fala do caminho da ressurreição de Jesus. Aqui a gente pode ver ele de novo. Ver que eu já estou fazendo porque eu já vejo se ele é literal, se é uma palavra de meditação, que é um remes, uma comparação, se é algo que é profundo ou se é um segredo, né? Aí nós temos o Salmo 18, que é um salmo de guerra espiritual muito grande, que fala quando Deus foi defender Davi, e havia um pastor que disse que o Salmo 18 foi as horas escuras da cruz, cumpriu o Salmo 18, que aí fala que a treva envolveu ele, e Deus montou nas asas de um querubim, porque Deus não veio com a carruagem dele, porque Deus tinha uma pressa mais rápida do que as outras vezes, ele montou num querubim só e veio. Então um pastor falou que essa parte falava das horas negras, as horas escuras da cruz do Calvário. Ele juntou com o Salmo 68 também, que é usado por Paulo, fala ele levou cativo o cativeiro, é o Salmo 68. E temos o famoso Salmo 23, que nós acabamos de falar dele. Tem um Salmo 24, que é bem dizer a mesma coisa do Salmo 15, que não basta você comprar o terreno, não basta cuidar do templo, você tem que ter um coração preparado para viver nele, servir a ele. E
Não esquecendo que são 5 livros, né? 5 livros. Tem o Salmo do Perdão, quando Davi comete o pecado e depois ele pede perdão, que é o Salmo 32, bem-aventurado é o varão que Deus perdoa e não encontra transgressão. Outra tradução diz, Deus não vê o mal que está dentro dele, ou seja, ele conseguiu limpar a sujeira que está dentro dele. E depois tem um salmo famoso, o Salmo 40, que é um salmo também reflete o exílio do povo de Israel. A gente fala, né, que o povo diz, a gente fala que Deus, eu esperei com paciência no Senhor, eu quero ficar no Salmo 40, mas eu quero sair dele também. A gente tem uma brincadeira antiga assim, né? Mas se você vê, é uma tradução que diz eu esperei, né? Eu esperei. Depositei e esperei, ou seja, eu confiei nele, esperei nele. É um testemunho. E tem um livro que chama Deus Trabalha no Turno da Noite. O escritor fala que diz quando Deus se inclinou aqui, a palavra hebraica aqui, é quando você está fazendo alguma coisa e uma criança puxa a sua roupa e você se abaixa para olhar nos olhos dela. Deus se abaixou para olhar nos meus olhos. Salmo 41, de novo, um salmo. É um salmo que não gosto muito, é o salmo do traidor, né? É o salmo da traição. O 42, que é engraçado que Corá, ou Coré, foi um rebelde, mas os seus filhos não seguiram o caminho dele. E é um salmo de Masquil, que é um salmo de ensino. E os filhos deles compôs um salmo maravilhoso, como a costa suspira com almas não seguindo o caminho do Pai. Vamos ver aqui o Salmo 51. O Salmo 51. Esses salmos, se não me falha a memória, de Coré, são 3, 4 salmos seguidos. Não esquecendo assim, que todos os cânticos estavam longe. Davi juntou tudo, chamou o livro de Davi, mas ele juntou todos os cânticos, fora o que depois a galera foi colocando, agregando, né? Salmo 51 é quando ele pede perdão, é o capítulo do arrependimento. É um salmo que para quem deseja se arrepender dos seus pecados, maravilhoso para um Yom Kippur, um dia de arrependimento com Deus. O Salmo 58 foi quando Saul estava perseguindo a Davi, em 1 Samuel 26, sofrendo ódio. Ele vai para uma caverna, ele vai para aquele Engedi, aqueles lugares, né? Ele compôs esse salmo. E o Salmo 59, 1 Samuel 19, verso 11 e 18, quando a esposa de Davi ajudou ele a fugir. Depois Davi sentou, que forte aqui, é que ele teve que parar e ainda compor, né? Como que estava presente a música na vida do Davi, né? Aí depois nós temos, estou falando dos mais conhecidos para não deixar o Salmo 63 que eu falei. Ele é também falado um salmo de cativeiro. Quem estava escrevendo sentiu o cativeiro que viria, porque em algumas partes dela fala de sofrimento, né? Nós vamos falar um pouco do Salmo 70 também. Deixa eu ver aqui. O Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, em meu socorro. Para os que se procuram sincera e sinceramente, Deus é como uma rocha inabalável. Esse daqui também é um salmo de lamento, quando você está sendo perseguido, e também era uma profecia para o que os judeus iam sofrer, o que a gente também ia sofrer. Quero falar do Salmo de Salomão, que é o 72, quando Salomão ele canta, né? Concede, ó Deus, tua equidade ao rei e a tua justiça ao filho do rei, para que julgue com retidão teu povo e com magnanimidade aos desamparados. É um salmo, aqui fala, né, a oração apaixonada de Davi pelo êxito de Salomão. É uma oração para o descendente mais distante, o Messias, concluir essa meta. Ou seja, Davi é um salmo de Salomão,
de Salomão, mas quem cantou para Salomão foi Davi. E se vê o Messias aqui também. O Salmo 78, que eu gosto dele, é um salmo que me acompanha também já há um bom tempo. Na minha vida, muitas vezes eu vou a ele. É um salmo longo, assim, grande, né? Não igual o Salmo 119, mas é um salmo longo. Mas é um salmo que retrata as lutas que o povo de Israel passou, o cativeiro, o Egito, e os anjos que liberaram pão, cuidaram, destruíram os demônios do Egito. Então eu gosto dele, e tem uma parte que diz, eles falaram, Deus porventura poderia preparar uma mesa no deserto? Estava falando de uma mesa não só física, mas da presença e de tudo que eles iam receber no deserto. Se nós começarmos a prestar atenção nesses salmos que eu estou falando, a maioria desses salmos são salmos sendo perseguido, tendo luta, tendo guerra, tendo aflição, mas parece que dá uma virada quando chega no Salmo 100. Parece que o cara está com luta do 100 para trás. No Salmo 100 em diante, parece que ele não tem mais luta na vida. O Salmo 91, por exemplo, 90 e o 91 foi composto por Moisés, que é um salmo de guerra espiritual, de proteção. Moisés fala muito da proteção e compôs esses dois salmos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo possivelmente está falando daquela nuvem, do Santo dos Santos também. O Salmo 92 é um salmo de novo de Salomão, né? E o Salmo 100, você vai perceber, deixa eu ver, o Salmo 97, olha que legal. O Salmo 97, o Salmo 98 e o Salmo 99 fala muito do reino do Eterno. Reina ele reina. Parece que ele começou a repetir. Sabe quando está acontecendo aquela adoração, o cara fica repetindo. Parece que ele está subindo num nível maior espiritual, né? Parece que está acontecendo isso nesses salmos. E ele entra no 100, parece que ensinando o povo a adorar a Deus. E aqui alguns falam dos 3 níveis que existem nesse salmo: ação de graça, louvor e o terceiro, adoração. Porque diz ações de graça, né? Agradecimento, cânticos de agradecimento, mas depois diz entrar pelas suas portas com louvor. No verso 4, atravessais seus portões. A gente pode levar mais uma vez aí para o Remes e para o Sod, portões celestiais, por louvor, adoração profética, e termina conhecendo a bondade de Deus. Isso aqui é a emanação de Deus, o coração dele. Isso é adoração. Você já entrou no lugar profundo, na presença. Parece que do Salmo, olha, o Salmo 110 fala da glória, do futuro do Messias. Mais uma vez ele é usado em Hebreus para falar do Messias. No Salmo 110, da ordem de Melquisedeque, tudo, mais uma vez, vendo o Messias aqui. O Salmo de degraus, tem alguns detalhezinhos aqui que a gente não pode deixar passar, né? Se você olhar o Salmo 110, seguido dele tem 3 salmos. 111 começa com aleluia. 112 começa com aleluia, que é louvai ao Senhor. 113 começa com aleluia. Por quê? Salmos são juntos. São juntos. Louvai ao Senhor na sua, diz que louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. São juntos. Os salmos de degraus. Quando começa o salmo de degrau nessa tradução aqui? Deixa eu ver.
Ok. O Salmo de degraus começa do 120, né? É isso? Aí, está escrito Salmo de degraus? Ok. Aí o Salmo 119 é uma honra à palavra de Deus. Eles falam que se você orar, escolher a letra aqui, porque tem uma letra, né? Em algumas Bíblias tem o alfabeto hebraico. Aleph, Beit, Gimel, cada letra. Essa letra aí você pode... Aqui, também tem. Você pode escolher a letra que é o seu nome, que é Roger. Aí você vai na letra R. E a letra R você lê ela. Se você estivesse doente, você seria curado, eles falam. E também a gente fala, lê essa aí para aniversário. Quando você está fazendo aniversário, você pega a letra que é do aniversário da pessoa e você lê para ela. Então vamos para os Salmos de degraus. A sua letra, como a minha, seria Resh. Resh. A do Alexandre seria Aleph. Luciano, Lamer. Do Leonardo Sérgio seria Lamer. E aí nós temos os Salmos de degraus. Esse Salmo de degraus aqui, ele era um cântico que ia cantando até subir em Jerusalém. Todos vão a Jerusalém. E quando vocês for lá, você vai saber que quando você vai para Jerusalém é uma rua reta que você vai subindo, subindo, subindo até chegar na cúpula. Porque quem vai a Jerusalém sobe para em Jerusalém. Ela é cercada por montanha e você sobe a montanha dela mesmo, que ela é um Monte Sião, porque ela é feita, a cidade inteira, cara, é feita, as casas, tudo é feito em cima dessas montanhas. Uma região montanhosa. Então, do Salmo 120 até o 134, eles cantavam. Agora, não é só isso, embora não é só, mas você está cantando aqui também para subir em níveis espirituais. Vê, olha como está mudando o negócio. Degrau celestial também. Esses cânticos revelam coisas escondidas dos lugares celestiais, como entrar nesses lugares. Então, a gente tem o Salmo 121, que eleva meus olhos ao Senhor, o 23, o 24, o 25, que é da confiança. Depois nós temos o Salmo 28, 128. Feliz é aquele que reverencia o Eterno e trilha seus caminhos, trabalho das suas mãos. É o Salmo de um homem abençoado, né? O Salmo 130, que é um salmo maravilhoso. Eu gosto demais desse salmo, demais. Se mantivesse diante de ti a imagem de todas as nossas iniquidades, quem merecia substituir ou subsistir? Esse salmo cantado é muito lindo. Imam aqui. Ele é um tom menor. Você coloca aí Salmo hebraico 130, você vai chorar um pouquinho. Salmo 131, eu gosto demais dele, que fala o salmista sendo curado da sua ansiedade, dos seus medos, sentando no colo de Deus como uma mãe, como um bebê que senta no colo da sua mãe. Salmo 132 fala um pouco também de Davi, do caminho de Davi, das escolhas de Deus para Davi, e escolheu o lugar para morar, que é Sião, pois o Eterno elegeu Sião como lugar preferido para a sua morada, dizendo aqui, aí de sempre morar, pois essa é a minha escolha. O Salmo 133 é o Salmo da União. O Salmo 134 é o Salmo esse para aquele que trabalha de noite no santuário, que nós falamos, né? Em suas casas pelas noites e adentro, falando daqueles que trabalham à noite. É o menor salmo. Se por curiosidade, se a pessoa quer saber qual é o menor salmo, é esse. O Salmo 135, aqui nós terminamos nosso salmo de degrau, né? Ele termina com os milagres, lembrando e ativando os milagres que
as pessoas viveram no Egito. O Salmo 136, os 26 versículos desse salmo alude à misericórdia divina, pois em 26 gerações antes que a Torá fosse outorgada, Deus proveu a todos os seres vivos a partir de sua misericórdia. Veja, 26 gerações antes da entrega da Torá. Os camaradas são demais, né? Não é brincadeira. Salmo 137. Deus permitiu ao rei Davi ter visões proféticas da destruição dos 2 templos que foi destruído no mesmo dia. E aí ele compõe esse Salmo 137. Nós chorávamos no rio da Babilônia. Eles falam que isso aqui foi Davi que compôs prevendo o futuro, imagina. Salmo 138. Vive na realidade quem vive consciente de que Deus é onipotente e intimamente próximo dos que os procuram. Salmo 139 fala da onipotência. Dá uma mudada aqui agora, presta atenção. Aqui fala da onipotência, onipresença, onisciência. Ele sabe tudo. Veja, Deus me livra, Deus me perdoa, Deus julga. Eu te amo, Deus. Agora, quem é você? Eu estou descobrindo quem é você. Uma adoração. Subiu o nível do Salmo. Salmo 140. Às vezes a gente se sente impotente, mas a gente tem que confiar em Deus. Mais de uma vez, um salmo lembrando do cativeiro também. O Salmo 143 também, que eu gosto bastante. Davi foi ferido, perseguido, e o ser humano ferido e perseguido pode orar esse salmo, lembrando a Deus dos seus milagres do passado, para Deus fazer de novo o que fez lá no passado. Do Salmo 145 eu queria chamar a atenção. Os salmos que se seguem agora é salmo de entronizar o rei, é salmo dos lugares celestiais, de ver ele no seu trono. Eu te exaltarei, ó Deus, meu rei. Não tem nada de justiça, perdão, nada disso. Bendirei o teu nome pelo século do século, cada dia bendirei o teu nome. Uma geração louvará a próxima, fará força os seus feitos terríveis, publicarão bondade e misericórdia, tuas obras louvarão, para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da tua magnificência do seu reino. Veja, 146, louvai ao Senhor. Aqui, do 146 em diante, começa com louvor. Aleluia. Aleluia ao Senhor. Então, 146, 147, 148, 149, 150. 5 salmos, podemos dizer, de lugares celestiais, onde só vai falar das coisas celestiais. No salmo, há um desses salmos, olha, louvai ao Senhor porque Ele é bom, cantar louvores ao nosso Deus, isso é agradável, decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos. Também fala um pouco, escatologicamente, do retorno do Senhor. Louvai ao Senhor desde a sua terra, 148. Vós baleia todos os abismos, falando da natureza, louvando a Deus. O 149, um salmo de trazer juízo aos ímpios, né? E trazendo o reino messiânico, está falando do Apocalipse aqui, já começa claro agora, julgando o mal, não as pessoas, os filhos que ele ama, né? Não podemos comparar isso, que Deus vai julgar a humanidade, que ele vai destruir o filho dele, não. O mal que está sendo julgado. E o Salmo 150 termina com todos louvando a Deus. Se não me falha a memória, o Salmo 99, que a gente deu uma passada, isso aí, Salmos 99, para você ter uma noção como os salmos vão subindo de nível. Depois de toda aquela luta, no 99 ele diz, entre os querubins, ele está entronizado entre os querubins. Olha a visão que ele tem. Olha a visão que ele enxerga dos lugares celestiais. Ou seja, ele está vendo isso, está sentindo isso. Então, esse é uma pequena introdução, uma ajudinha dos salmos
E nós terminamos a nossa aula de Salmos aqui. Quer falar alguma coisa? Eu queria fazer uma pergunta que eu lembrei. Eu não estava lembrando qual dos evangelhos que fala. Que Jesus, depois que ele ceiou, ele saiu e cantou, né? E diz que é os salmos, né? Ele cantou alguns salmos, né? Do 113 ao 118, que está dizendo. Aí você sabe, tem algum motivo assim especial para ele ter cantado esses salmos específicos? É porque a tradição, é esse salmo que canta na tradição mesmo judaica. É só porque era da Páscoa, mas com relação a ele, assim, tem alguma coisa que você já quer deixar uma palavra, assim, que você, alguma revelação assim deles? Porque eu fiquei pensando o porquê, né? Se tinha algum motivo agora profético, né? Fala você, o que você acha? Que ele se viu nesse salmo? Não, de verdade eu não parei para... Enquanto você estava falando, eu lembrei, né? Mas eu nunca parei para estudar sobre esse salmo em relação a Jesus. Quem sabe agora, né? Que nós vamos passar por eles, eu vou me aprofundar mais. Mas aí você já fala aí o que você vê. Eu acho que além... Porque a Páscoa, ele se viu na Páscoa. Sim. E eu tenho certeza que ele se viu nesses salmos também. Era parte da profecia. A Bíblia diz assim que ele foi no caminho de Emaús falando Torá, profetas e salmos. Específico, não fala escritos. Salmos. Ele se via nos salmos. E muito especialmente esses salmos aí. Olha, dá uma curiada nos salmos. Não sei, 113 até o 118, né? Olha, até o 118? É. Olha como não se vê nele. Vamos falar que ele permita a gente fazer isso. Mas ao 113, ele convida o povo a adorar a Deus, do pequeno ao grande. Ele fala, né? Que ele tira do monturo, a palavra também é morte, do lixo. Quem sabe falando do inferno, da ressurreição dele. O Salmo 114 lembra do mar. Gente, está tirando do Egito, tirando a salvação. Libertação, né? Exato, salvação. O Salmo 115, não a nós, glorificando a Deus, as nações vão ouvir dele. O evangelho sendo pregado. Confia, ó Israel, no Senhor, ele é seu auxílio e seu escudo. Confirmando, dando força para Israel nos momentos difíceis que eles iam passar. Os mortos não louvam a ti, nem os que descem à sepultura. Claro, o que morreu, mas se a gente pensar, quem sabe não está falando da ressurreição também. Agora, o Salmo 116, impossível não falar que ele não se viu nesse salmo aqui. Ama o Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos, porque, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver, cordéis de morte me cercar. Pronto. E aqui eu até anotei, ó, no versículo 13, tomarei o cálice da salvação, invocarei o teu nome. E a palavra salvação é Yeshua, né? Yeshua. Eu tomarei o cálice de Yeshua. E lembra da ceia, né? Que ele fez um ato profético com o cálice, com o pão, falando, primeiro o pão e o cálice, falando da ceia, né? É verdade. Ó Senhor, devera seu servo, ele, sou teu servo, filha das tuas servas, soltaste as minhas ataduras. Oferecerei sacrifício de louvor e invocarei o teu nome. Da ressurreição. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Preciosa é a morte do Senhor, a vista dos seus santos. Porque ele vai morrer? Também, mas porque ele está indo no lugar celestial e está levando a gente para lá. O de 117. Tô sentindo aqui, hein? Queimando, hein? Viu? Que forte. Imagine, naquela noite ele falando, ou ele cantando. Pode ser que alguém percebeu. Pode ser que alguém... Puxa, é ele, está falando dele. Essa profecia de Davi lá atrás está falando dele. 117. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai os seus povos, porque a sua misericórdia... Esse é o menor, melhor dizendo. Eu falei aquele, mas esse é o menor. Ele é grande para conosco e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Ao 118. Louvai ao Senhor porque ele é bom, a sua benignidade é para sempre. Diga para Israel
que a sua benignidade é para sempre. Parece que está dizendo para pregar. O versículo 22 fala dele, né? A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Exatamente. A pedra que os edificadores rejeitaram, ou seja, eles estavam edificando a pedra mais desprezada, foi jogada fora. E ele mesmo fala esse versículo, né? Ele Dele. fala esse versículo. Aí, a história é essa, né? Que eles jogaram uma pedra fora, era o ditado, e aí foi construído em cima daquela pedra um edifício. Ou seja, ela foi um fundamento. Ele disse, Jesus. E o Pedrão, que na vida de Pedro, parece que quando o significado do teu nome parece que segue a vida, o nome dele é pedra. Ele falou sobre pedra viva. Jesus disse, tu és pedra. Tudo na vida dele é pedra. E ele fala esse texto também. E o evangelho que ele narra, que é Marcos, fala também as pedras que os edificadores rejeitaram. Bom, ó Senhor, não te pedimos, ó salva, Senhor. Nós te pedimos, ó Senhor. Não, nós te pedimos, prospera. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Olha isso. Vos bendizemos desde a casa. E ele disse isso. Vocês não vão me ver mais até dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. É lindo, hein? Imagina ele cantando, né? Indo para ser crucificado e falando, né? O Senhor está comigo, não temerei. O que pode fazer o homem? O Senhor está comigo, entre aqueles que me ajudaram. Se vendo nas Escrituras. Que lindo. Tá vendo? É isso aí, gente. Jesus cantou. Ele mesmo cantou. Jesus cantou. Agora, olha que coisa, né? Você pode cantar um canto profético que nasce, como muito cântico profético que você canta, está representando coisas que você vai passar também. Preparou o caminho para Jesus aí. A unção do Elias também passou pela vida de Davi, preparou o caminho. Amém. Amém. Acho que é isso, né? Se você estiver como a gente aqui, estamos sentindo o Espírito Santo aqui conosco, lendo, adorando a Jesus. E que você receba isso na sua casa. Esse livro é como foi falado, né? É uma porta para o céu. Você pode encontrar louvor, adoração, oração, encontrar Jesus, ver o Pai, ver o Espírito Santo, ver você, é uma janela para o céu, né? Então que você seja tocado aí onde você está, em nome de Jesus, que não sejam só palavras, né? Mas que você sinta e receba o que foi falado aqui, em nome de Jesus.